vocês deram uma pincelada lá na entrevista com o Daniel, mas depois vocês acabaram não falando sobre isso. Você falou que tem histórias que a gente tem, histórias tipo cases de sucesso, como por exemplo Madre Teresa, que é um case de sucesso da Igreja Católica aí. Certeza Mas que que no não são- Vaticano tem um PowerPoint. Né? Cases de sucesso, a cara da Madre Teresa, Joana d'Arc, sei lá, não sei. Mas aí, você disse que a história não é bem assim também, não. O pessoal Não conta... fui eu que disse, foi uma pessoa que falou se eu sabia que a história da Madre Teresa não sim. era Bem assim. bem assim. Então, mas a minha pergunta é, que outras histórias, ou de repente escolhe uma aqui pra gente ilustrar, que todo mundo acha que é a imaculada do universo laser, mas na verdade tem muita coisinha esquisita ali no meio, um caminho talvez não tão abençoado para chegar onde chegou. Tem alguma que dá para dar uma pincelada assim? É que cada história é única, né? Mas, por exemplo, na igreja, os santos, tem muitos santos que você paga a canonização. Um dia a madre falou, ela falou assim pra gente, porque ela frequentava muito a Europa. Então ela disse assim, você paga a canonização do santo, né? Então você constrói uma imagem, só que eu não sei dizer pra você nesse momento o nome, porque ela falava muito superficialmente. Mas, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, depois que essa pessoa falou essa pergunta pra mim, eu fui pesquisar. E aí eu fui entender o porquê que as pessoas estavam falando que ela não era tão santa. Porque, por exemplo, ela recebia doações milionárias. Só que ela mandava essas doações de fato para a construção dos conventos dela, que é aquilo que eu falei em escala menor, que a gente vendia biscoitinho para o orfanato, mas o dinheiro não ia para o orfanato. Então, tipo, ela recebia doações milionárias, mas o dinheiro não ia para as pessoas que estavam doentes, para os hospitais. Ia uma parte, mas não ia total. Então, por exemplo, ela reutilizava agulhas, ela falava que deixava a pessoa morrer porque falava que a pessoa estava morrendo pelo sofrimento para a purificação da alma. Então, os questionamentos que tem sobre a Madre Teresa de Calcutá é isso. Eu acredito sim que existiu, porque indiretamente, em escala menor, eu vivenciei essa experiência, entendeu? Em coisas pequenas. Então, assim, a instituição religiosa, ela pode até praticar a caridade, ela vai colocar uma determinada parte da verba dela para caridade, mas tem uma parte que ela resguarda para ela, entendeu? Para a subsistência dela. Existem conventos pobres, mas a maioria são palácios, né? Se você vê as construções dos conventos, são palácios, gente. É cada lugar chique. Se você for numa diocese, me fala uma diocese, uma casa de bispo que seja pobre. Eu não conheço, entendeu? Então, é muito dinheiro que rola. Vai uma parte para as questões sociais? Vai. Mas será que as pessoas doam para o social? Não doam para o luxo das pessoas, entendeu? Então, existe isso e acontece. Agora, te falar um nome, assim, de alguém, porque eu não estudava sobre isso, você entende? Se eu tivesse estudado, eu poderia falar com segurança, mas eu não estudei. Isso, né? Mas existe, porque eu já ouvi da boca dela, entendeu? Então, assim, muitas histórias de santos mesmo, porque é a manipulação da imagem. Por exemplo, Carlos Acutis, né, que é um santo agora que falaram que o corpo dele está incorrupto. Quando ele surgiu na mídia, ele está incorrupto. Na verdade, ele não está incorrupto, são partes do corpo dele que está incorrupto, e aí fizeram com cera, né? Fizeram a parte do corpo dele com cera, só que as pessoas acreditam que está incorrupto, entendeu? Então eu fui pesquisar, quando surgiu a história dele, eu fui pesquisar. Por quê? Porque ele é um jovem, então colocaram ele de tênis da Nike, de calça jeans. Por quê? A imagem que a igreja quer trazer, os santos de calça jeans, né? Porque tá percebendo o quê? Que a linguagem antiga já não funciona mais, né? Para alguns, porque tem a parte conservadora que quer continuar, aí a parte conservadora critica essa parte da igreja que quer inovar. Entendeu? O Papa Francisco, ele tem uma visão super aberta, ele quer um novo diálogo, mas ele é criticado por isso, mas ele foi escolhido justamente por isso, para tentar dar essa nova visão, entendeu? Então, assim, é muita manipulação, é um poder, gente, na verdade, não tem como você dizer, é um poder, é uma instituição religiosa poderosa no mundo, é um sistema, entendeu? É uma empresa. É uma empresa, um sistema, uma realeza. Agora, você me quebrou aqui, porque até a parte da igreja ser uma grande empresa, muito bem sucedida também, 2000 anos aí de bem vida, feito, aí, administrado. muito bem, né, administrado. Sim. Até porque não tem muita coisa para fazer além de administrar ali, né? Você vê que no convento não tem tantas atividades. Você não faz caridade? Então, agora, uma coisa que me pegou foi, a Madre Teresa, aquela carinha dela. Quem diria, hein, Daniel? Você viu que nem Instagram, você paga pra ser santa, paga pra ser verificada. Mas, por exemplo, a Madre Teresa, só para deixar bem claro assim, mas a Madre Teresa, ela também foi condicionada, porque ela veio de um convento, de uma formação que acreditava que o sofrimento era a salvação. Então eu não posso dizer se a Madre Teresa, ela tinha por exemplo, um pensamento assim, eu vou pegar o dinheiro. Não, talvez ela fez aquilo porque ela acreditava naquilo. Que é isso que eu digo, tem irmãs que acreditam que isso
Você tá entendendo? É o caminho. Correto É o mesmo caminho. assim. Uhum. Porque senão a gente acaba sendo injusto também com as pessoas, né? Aham. Então, por exemplo, quando eu estava lá, eu vivi várias coisas, mas ali eu achava que eu estava fazendo certo, porque eu não tinha recurso para ver diferente. Não tinha. Então, naquela época ainda que a Madre Teresa, da onde ela veio, né? Da história dela, então ela acreditava que isso era verdadeiro. Uhum. Então, assim, é porque senão as pessoas vão falar assim, ela tá agora também, né, metendo pau na Madre Teresa, né? Não, imagina. Eu quero garantir meu lugar no céu aqui. Eu acho que a Madre Teresa fez um grande trabalho e outras pessoas também na igreja. A igreja também fez grande trabalho. Eu trabalhava numa instituição que eu admirei muitas coisas que eu vi de Dom Bosco ali, entendeu? Vi coisas que também não achei muito legal, mas também vi coisas bonitas. Então, assim, existe as duas partes, sabe? Existe a parte que é corrupta, que é mentirosa, e existe a parte que tem a verdade, que tem uma essência de luz. Então, acho que a gente tem que saber enxergar os dois polos, sabe? E que eu acho que talvez a parte de luz deveria se incomodar com essas Sim. maçãs podres aí que estão atrapalhando Mas e se queimando a incomoda, só instituição. que quando a luz se incomoda, a maçã podre vem e, entendeu? Uhum. Barra. Porque o poder... Porque, por exemplo, quem quer viver a verdade não vai usar de mentira, não vai usar de artifícios. Então, eu falo, é difícil a luz subir ao poder, porque ela não vai manipular. Já o outro lado manipula, entendeu? Porque não tem escrúpulos. Então, assim... Sim. Então, por isso que é muito complicado. É muito complicado.